sermos o reflexo do amor apaixonado de Jesus. Olá, irmãos, continuamos então a reflexão do livro de Efésios, hoje a partir do capítulo 3, nesse início agora, nas semanas de Páscoa, esperando Pentecostes. A palavra de Deus diz assim, capítulo 3, por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis ser aprendido do modo como Deus, vós deveis ter aprendido, o modo como Deus me concedeu esta graça que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar, que refletimos nos vídeos anteriores. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens de maneira como agora tem sido revelada pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são, escute bem, co-herdeiros conosco, entre parênteses está escrito que somos judeus, Paulo está falando, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Quero parar aqui para poder trazer você para o contexto da palavra. Paulo, então, falando à comunidade de Éfeso, aos Efésios, que eram gentios, pagãos, adoradores de ídolos e tudo mais. Ele está dizendo, vocês são co-herdeiros, têm a mesma herança que nós, que somos judeus. Claro, tanto Paulo como todos os apóstolos eram judeus. Agora eles se abrem como cristãos. O catolicismo começa a acontecer, escute bem a palavra, mas é para mim, é para você. Lembra aqui a colocação de Pedro, São Pedro, após Pentecostes, capítulo 2 de Atos. No final do seu discurso, Pedro, cheio do Espírito Santo, no final do seu discurso, o povo pergunta para ele, melhor, um pouco antes do povo perguntar, ele vai dizer, no finalzinho, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Para todos os que ouvirem o apelo do Senhor. Jesus, antes de subir ao céu, ele promete o Espírito Santo, capítulo 1, versículo 8 de Atos, vai dizer, mas será sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para seres minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Então, todos os que não faziam parte do povo de Deus, agora em Jesus são co-herdeiros do Evangelho de Cristo. Versículo 7. Escute que palavra bonita, profunda. Paulo está dizendo, eu quero dizer e viver essa palavra e te convido também a viver. Ele vai dizer, eu me tornei servo deste Evangelho, em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. O Evangelho é o próprio Cristo, Cristo presente na palavra. Início do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Jesus. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Eu quero ler de novo, e quero colocar o meu nome, te convido a colocar o teu. Eu, Jamir, me tornei servo deste Evangelho, em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A graça maior que eu recebi, irmão, é a eternidade, a vida eterna, a salvação. Poderia enumerar várias outras graças aqui, claro que sim. Mas
eu me torno servo desse Evangelho pela ação salvadora de Jesus Cristo, e por tanto bem que eu tenho vivido, tanto bem que eu tenho encontrado em Jesus Cristo na igreja, tanto bem, tanta ação, tanta felicidade, tanta alegria da salvação que eu tenho visto, tanta manifestação de curas, de milagre, de libertação. Esses olhos estão perdendo um pouco da visão, tá? Tem visto milagres, tem visto prodígios, eu tenho visto famílias inteiras voltando para Deus, voltando para a igreja. Eu tenho visto homens amando suas esposas amando seus maridos, amando de verdade, perdoando, com perdão autêntico, perdoando adultério, sabe? E reconciliando mesmo toda a casa. Eu tenho visto pais que nunca disseram aos seus filhos, eu te amo, dizer. É a ação de Deus, através de mim, através de você, através de tantas pessoas. O Senhor está agindo, só não vê quem não quer. Por isso que o Senhor cure a tua cegueira. Repito o versículo 7. Eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. Continuamos. A mim, o mais insignificante, Paulo diz, e eu assumo, e você também pode assumir, pequenininhos somos, dentre todos os santos. Mas ele está falando o menor dentre todos os santos, todos aqueles que buscam a justiça de Deus. Coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. Oh, meu Deus, é muito além daquilo que podemos explorar a riqueza de Cristo. E a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou. Olhe bem, é inexplorável a riqueza de Jesus Cristo. Você pode estudar, viver, e sempre vai ser novo, sempre vai ser profundo, sempre vai ser autêntico a ação do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno de Deus, ou melhor, que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero falar aqui, pegar a palavra igreja. Estamos iniciando o tempo agora para chegarmos em Pentecostes. Em Pentecostes nós vamos comemorar o aniversário da igreja. Jesus fundou a igreja, capítulo 16 de São Mateus. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Não disse que o inferno não ia entrar e dar uma bagunçada. E tem entrado, ao longo da história tem entrado, mas nunca prevaleceu. A igreja é corpo de Cristo, meu irmão. A igreja é corpo de Cristo. E olhe bem, assim de hora em diante as dominações, as potestades celestes, pode conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Pela igreja, pelo Santo Padre, hoje Papa Francisco, pelos bispos. Ah, mas eu não gosto do bispo. Não importa. A igreja. Quem é a igreja? A igreja somos todos nós. A igreja hierárquica, a igreja, o clero e a igreja leiga que somos nós. Somos nós, todos somos igreja. Irmão, fantástica a palavra de Deus. Versículo 12. Pela fé que nele depositamos, em Deus, em Jesus, temos plena confiança de nos aproximar junto de Deus. A igreja nos leva cada vez mais para junto de Deus. Ah, eu posso me salvar sozinho? Eu não vou nem responder essa pergunta que me veio ao coração. Vou deixar para o outro áudio, ou para um outro momento. Mas vá fazer a experiência de Deus na igreja, você que está afastado. Não olhando para a pessoa do Padre, é o instrumento de Deus, é o escolhido de Deus. Não olhando para quem às vezes te olha atravessado na igreja. Olhe para Jesus. Olhe para a Eucaristia. Olhe para a história da igreja linda. Quem conhece a igreja não se aparta dela. Quero concluir. Por isso vos rogo que não desfaleceis nas minhas tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. O sofrimento do apóstolo Paulo, de São Paulo, ele está dizendo, não fique triste se eu padeço. Eu ofereço isso por vocês. São a glória de vocês.
Eu olho para São Paulo, fico admirado. Ele é um homem que viveu muito bem o reflexo do amor apaixonado de Jesus Cristo. O que é amor? Amor é consistência. O amor é essência de Deus. Deus é amor. O amor é. Nunca acaba. Eu te amo. Então nunca vai acabar esse amor. Às vezes arrefece. A paixão não deixa o amor arrefecer. Entende isso bem? Paixão não deixa. Paixão sozinha não é nada. Precisa ter amor. Mas o amor com a paixão é fogo santo. É fogo santo. Todo relacionamento conjugal, pais e filhos, relacionamento com a igreja, relacionamento com Cristo. Vamos comemorar o aniversário da igreja. Abra-se. Abra-se para esse entendimento que o Senhor está trazendo para mim e para você. Amém? Você tenha uma santa transfiguração. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.